Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero desejar aos irmãos um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que hora que o irmão vai estar vendo este vídeo, e eu quero compartilhar com os irmãos o que a palavra de Deus tem falado conosco. Nós temos acompanhado as mensagens do nosso querido pastor José Carlos Dorta aos domingos, e estamos aqui levando a mensagem do Senhor para os irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está lá em Tiago. Não sei se os irmãos sabem, mas esse Tiago, ele é meio irmão de Jesus Cristo. Ele não é o Tiago, o filho de Alfeu, nem o Tiago, irmão de João. Esse é o meio irmão de Jesus Cristo, que conheceu a palavra de Deus após a crucificação e ressurreição de Cristo. Ele descobriu o Evangelho através da vida do próprio Jesus Cristo e a sua própria família. E ele começou a trabalhar nisto. E essa epístola de Tiago, ela é considerada o Provérbios do Novo Testamento. Ela é muito prática, ela tem algumas aplicações diretas e muito responsivas. O que eu quero dizer com responsivo é que você pergunta e o próprio texto fala para você a respeito disso. E hoje a gente vai estar vendo sobre Tiago capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 18. Os irmãos podem abrir lá em Tiago, capítulo 1, versos do 1 ao 18. Eu não vou ler o texto para os irmãos podem estar acompanhando comigo conforme a exposição, porque o texto é um pouco longo e eu não quero que o vídeo fique longo, irmãos. Os irmãos possam estar compreendendo a mensagem. Esse texto ele tem uma mensagem central, ele fala sobre a dificuldade minimizada pelo efeito na provação, pois o efetuar é divino e não humano. O que ele quis dizer com isso? Que não importa o que você passa, não importa a situação que você passa, a sua visão tem que estar sempre lá no alto. Não adianta nós pensarmos na situação que vivemos, na dificuldade que vivemos, no olhar humano, então a ação não será divina, será humana. Para ações humanas e lógicas humanas, nós só temos resultados humanos. Mas quando nós pensamos na palavra do Senhor, vindo da palavra de Deus, os resultados são inesperáveis. São aqueles resultados que a própria palavra fé define, que é você receber o impossível, você crer no incrível e ver o invisível. Tiago trata bem isso, e porque a gente vê que, ao contrário do que a palavra fala a respeito que o homem tem que seguir, que o homem tem que fazer, nós vemos que o homem tem uma condição humana que vai de contra isso, vai de confrontando o que a palavra de Deus está dizendo. O homem ele tem que ter aquele autocontrole. O homem ele não gosta de não ter o controle de todas as coisas, mesmo ele sabendo que ele não pode, que ele não tem condição para isso. Mas nós vemos a palavra de Deus dizendo que o homem precisa de Deus para sobreviver. Não adianta o homem buscar, nesse contexto humano, no contexto em que vivemos, subterfúgios, buscar uma alegria momentânea, buscar uma solução para um problema paliativo. Como eu costumo dizer, um exemplo interessante. O homem, o sujeito, o cidadão, ele está há 2 anos com uma dor de cabeça, e há 2 anos ele toma lá uma dipirona para ver se resolve o problema da dor de cabeça. Ora, 2 anos com dor de cabeça, tomando dipirona, não acha melhor ir num médico e ver exatamente qual que é o problema, ir na raiz do problema e resolver? Então Tiago faz isso conosco nesse texto, ele vai direto da raiz do problema. Tiago capítulo 1 do verso 1 diz que Tiago ele começa com aquela saudação: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, ele dá saudações. E a gente vê aqui que logo no começo nós já temos provações, e ele diz do versículo 2 até o versículo 8 que o cristão deve se alegrar na provação e não por causa da provação. Tem uma coisa diferente aqui, irmãos. Existe uma diferença entre se alegrar na provação e gostar de ser provado. Deus não disse, Cristo não nos ensinou para nós sermos masoquistas. Nenhum cristão nasceu para gostar de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Não é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. E Tiago chama a atenção porque o cristão ele deve se alegrar na provação. Porque embora as situações difíceis que cheguem a nós sabemos que muitas vezes fomos nós que procuramos essa condição, mas nós buscamos em Deus a solução.
E quando Deus começa a falar conosco, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que está no meio da guerra, não fora da guerra, não ausência de guerra, essa paz nos dá esse consolo. É isso que é a diferença, não gostar de sofrer, mas entender o sofrimento e passar pelo sofrimento com a ajuda do Senhor. Ele diz no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a gente vê aqui uma sequência, logo no versículo 2 e 3, algo recorrente de uma outra situação. Quando você está com sede, o que você bebe? Água. Não adianta beber Coca-Cola, não adianta beber qualquer outro suco que não vai nutrir e não vai fazer com que isso pare. Então muitas vezes nós compreendemos a situação de maneira errada. Nós buscamos soluções paliativas, soluções rápidas, e não é assim. A palavra de Deus diz que tem que ter uma tratativa sequencial. Muitos conhecem a Cristo, muitos conhecem a palavra de Deus, se achegam diante de Deus e elas querem que tudo seja feito de imediato. Mas nós sabemos que nossa vida são processos. Então, quando nós entendemos que os problemas que nós passamos estão produzindo em nós perseverança, a gente vai entender o que diz o versículo 4, que diz que a perseverança deve ter ação completa. Você não persevera num momento, depois esmorece, persevera, depois esmorece. Não é que não deva, isso acontece em nossas vidas. O problema é não caia e fique caído, levante-se e continue. Muitas pessoas, muitos de nós mesmo em meio às dificuldades, pensamos não só uma, muitas vezes em desistir de tudo. Muitas vezes. Eu não sei qual a dificuldade que alguns dos irmãos ou dos ouvintes que estão ouvindo essa mensagem estão passando, eu não sei. Mas uma coisa é certa: perseverança no Senhor. Persevere no Senhor. Não procurem remédios, não procurem paliativos, procurem aquilo que realmente cura, procure aquilo que realmente faz efeito. E nada é rápido, tudo passa por um processo, e a gente vê seguindo o texto no versículo 4, continuando, que ela tem que ser completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 8, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Aqui ele dá um diagnóstico da nossa condição sem o suporte de Deus. Quando nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, nós somos instáveis. Nós não temos as respostas de tudo. Estamos vivendo uma pandemia, uma coisa inusitada. Eu jamais imaginaria na minha vida que nós passaríamos por isso. Mas, como tudo na vida, a gente aprende isso, também a gente está aprendendo agora com essa situação difícil. A Igreja de Cristo estava no período da sua expansão na diáspora, estava presa, e para ela poder sair houve crise. Nós vemos ali o primeiro mártir, Estevão foi apedrejado e a igreja foi perseguida, e a igreja foi obrigada a sair de Jerusalém, a se expandir. Então a gente está vendo aqui que a história nos conta que as dificuldades elas vêm, elas nos assolam, mas elas não podem nos destruir. A igreja do Senhor não pode ser destruída, a igreja do Senhor não pode ser derrubada, nada tem esse poder. Quanto mais a igreja do Senhor sofre, mais ela cresce. E em meio a essa dificuldade, nós cristãos, servos de Deus, tementes ao Senhor, devemos perseverar, assim como Tiago aqui fala até o versículo 8. E dubiedade, mente dividida, não fique em uma hora, pensa uma coisa, depois pensa em outra, se firma, depois, eu não quero mais acreditar nisso, eu acredito, não acredito. Isso demonstra fraqueza, mente dividida. Firma os pés na rocha, firme os seus pés na palavra do Senhor.
ela é a firmeza, ela que nos dá esse suporte. Certo, meus queridos irmãos, eu destaquei alguns pontos nessa perícope, que eu acho muito interessante, que Tiago fala de alegria, maturidade, constância, provações, integridade, inconstância, fala de fé, fala de prosperidade, fala de pensamentos dúbios, né? Pessoas que pensam duas coisas, ou até mesmo ao mesmo tempo, pessoas que falam uma coisa aqui, daqui 5 minutos já estão mudando o que estão falando, perseverança, sabedoria, completude, não está faltando nada, que é o caso do varão. Quando ele fala varão perfeito, não é o homem sem erro, mas o homem perfeito, completo, maduro, já não pensa como uma criança, como um menino, assim diz Paulo. É a maturidade, é esse modo de pensar, é a cosmovisão da palavra de Deus sobre o que nós estamos passando hoje. Um cristão maduro entende esta pandemia, um cristão maduro compreende a ação de Deus nessa dificuldade, um cristão maduro sabe que agora é hora de orar, não é hora de ficar dando ouvidos a fake news, não é hora de desejar a morte do presidente, não é hora de querer que os outros se convertam para outras situações, não é hora para ficar brigando em mídias sociais, não é hora para ficar questionando autoridades, é hora de compreender o que a palavra de Deus está falando, se apegar diante do Senhor, dobrar os joelhos e clamar o nome de Deus. Tiago chama a atenção sobre a liberalidade, quando Deus libera a bênção sobre nossas vidas a respeito daquele que persevera. Esse primeiro ponto que nós estamos vendo está lá do versículo 2 até o versículo 8. Do 9 até o 11, eu até coloquei um nome, um título, um tópico para isso que eu achei muito interessante, que uma fonte de prova é uma fonte de tentações. Por que existe essa diferença, uma fonte de prova e uma fonte de tentações? Veja no versículo 9: irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar e viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai, e então a sua flor é destruída, a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Um ponto relevante que eu achei muito interessante é a brevidade da vida humana. Aqui Tiago chama a atenção: o que adianta você brigar por coisas efêmeras, coisas que acabam? Para que fazer questões e um excesso de zelo em situações que não vão levar a nada? Um exemplo interessante a respeito disso foi o que eu acabei de citar, com o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Estamos passando mais tempo em casa, junto com as nossas famílias, né? Junto com a esposa, com os filhos. O que estamos fazendo com esse tempo? Como estamos gastando esse tempo? A vida passa. Tudo aqui é muito breve. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, é como um sopro, né? Uma hora você está, uma hora você não está. E é nesta proporção de vida que Tiago nos chama a atenção. Tanto rico quanto pobre, branco, negro, não importa, não importa. A vida é frágil. E o que você tem feito com o seu tempo, com a sua vida? A palavra santo significa tirado para fora, separado para ser usado exclusivamente por Deus. Nós estamos deixando Deus nos usar? Nós estamos se dispondo diante de Deus para que esta ocasião ocorra em nossas vidas? E este ponto segue dizendo lá a respeito disso, que nós vemos nos versículos 18, e diz assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Por que eu pulei do 12 para o 18? Eu quero dar o resultado e mostrar para os irmãos o processo. Ele começa no 12 assim: feliz é o homem. Não é isso que o homem procura? Felicidade? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida, o que Deus prometeu aos que o amam. Então, nós estamos buscando coisas efêmeras ou o reino de Deus? O reino de Deus, diz a palavra de Deus, que não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é esse mundo material. Ele age neste mundo material, mas ele não é este mundo material. Então, irmãos, quanto tempo nós temos gasto com coisas que realmente não têm
efeito nenhum fruto produzido nada. No versículo 13 diz que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode tentar, nem ser tentado pelo mal a ninguém tenta. 14, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. 18. Por causa o 18, perdão, irmãos. Por sua decisão, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nesse ponto aqui, a gente está entendendo exatamente o que a palavra de Deus está falando através da vida de Tiago. Nessa epístola, ele chama a atenção da igreja. É um período difícil que a igreja está vivendo. É um período de o início do cristianismo. Toda essa dificuldade, esse quadro que ele expõe é tão atual quanto que nós podemos fazer uma contextualização para o dia de hoje sem medo de errarmos. Essa é a condição que toda a igreja passa. Todo o núcleo, toda a palavra de Deus, ela mostra exatamente isso. E eu destaquei alguns pontos que eu acho interessante. Persevera, aprovado, Deus prometeu aos que o amam. Estou sendo tentado por Deus? Claro que não. Mas por que essa pergunta de Tiago? Porque nós temos aquela situação e condição humana de que quando passamos por uma dificuldade, alguém é culpado. Alguém é culpado por esse erro. Alguém fez a coisa errada. Nós nunca olhamos para nós. Nunca fazemos uma autoanálise e analisamos o que nós estamos fazendo. Essa questão é natural do pecado, é natural da carne. O homem sempre procurar um culpado pelo problema e não analisar a sua própria vida. Então hoje nós estamos vendo situações de pessoas aí culpando um, culpando o outro. A culpa dessa pandemia é isso, a culpa é aquilo, a culpa daquele outro, a culpa disso. Também com essa esposa que eu tenho, também com esse filho que só me dá problema. Então a gente está vendo que o ser humano realmente tem uma história de não olhar para dentro de si. O cristão não pode agir dessa forma. Tiago chama atenção à igreja naquele exato momento. Vocês devem olhar para Deus, porque o que vem do alto é bênção. Não culpem a Deus a condição que estamos vivendo hoje, como muitos estão fazendo. Não culpem a outros que estão em autoridade, porque nós não sabemos qual a vontade do Senhor com relação a tudo isso que estamos passando. Tudo isso que nós estamos vivendo é uma condição que Deus proporcionou. Agora vamos viver, vamos atravessar em oração, perseverante diante da palavra do Senhor. O que eu tiro de aplicação? O que eu tiro de aplicação é o que Tiago coloca de uma maneira muito bem clara. Que Tiago faz uma distinção de classes aqui entre o pobre e o rico, não porque ele tinha uma visão, essa visão mais socialista, não é isso, mas é porque Tiago exatamente estava presenciando a desigualdade. Essa desigualdade. Ele diz que o pobre não há de sentir tristeza por causa da sua pobreza, e o rico não se deve orgulhar, tampouco pela sua riqueza. Ambos hão de regozijar-se por sua vocação elevada. Então, irmãos, Tiago nos chama a atenção a não estarmos lamentando, culpando, mas devemos estar perseverando na palavra do Senhor. Não gastem o tempo de vocês em mídias sociais, brigando, discutindo. Proclamem a palavra, levem a palavra de Deus. Esta é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Eu agradeço a todos e agradeço ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Eu agradeço ao Senhor pela porção que o Senhor nos tem concedido, mesmo em meio a tantas dificuldades, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.